Olá, eu sou Douglas Santos, autor da coleção Geografia das Redes, e nesse momento nós vamos fazer uma conversa aqui sobre a primeira unidade, digamos assim, mas uma parte da primeira unidade do primeiro volume, né? Portanto, o nosso objetivo é discutir a maneira como abordar, não é? um único capítulo, que depois eu conto para vocês, mas abordá-lo de tal maneira que realmente a introdução deste nosso aluno no ensino médio, que ele está começando agora, digamos, seus primeiros meses de aula neste ciclo da vida, não é? E que nós estamos introduzindo, na verdade, a discussão da geografia. A ideia de introduzir a geografia nessa fase, ela vai muito no sentido, em primeiro lugar, de fazer uma experiência do que é que significa localizar as coisas. Quer dizer, nós fazemos isso, na verdade, cotidianamente. A gente, claro, sabemos onde estão as nossas casas, a escola e as coisas que a gente faz, os nossos objetos e tudo mais. Mas o que nós não fazemos, do ponto de vista dessa geografia, é olhar para as coisas e começar a pensar qual é a influência que elas têm no contexto geral de construção da nossa vida. Então, neste primeiro ano do ensino médio, a grande ideia é ir construindo um conjunto de exercícios que tenha por objetivo permitir ao aluno, então, amadurecer essa condição, viver essa condição. O capítulo que nós escolhemos é o segundo capítulo da primeira unidade, que fala, então, dos povos que vivem fora da cidade. A escolha tem vários objetivos. O primeiro deles é desmontar um certo preconceito, não é? Que nós costumamos imaginar que o mundo está dividido exclusivamente em cidade e campo. Quem vive fora da cidade vive no campo. O que nós deixamos aí para trás é o fato de que existem pessoas que vivem na cidade, existem pessoas que vivem no campo, e existem pessoas que vivem em aldeias, existem populações indígenas, e uma aldeia não é campo nem cidade, até porque tudo que acontece, não é, acontece em torno da própria aldeia. São outras relações, são outras sociedades, outras maneiras de viver, outras geografias, não é? Então, pensar o mundo em duas partes é pensar o mundo de uma forma incorreta, porque ele não tem somente essa localização. Além do mais, nós temos populações, no caso do Brasil, por exemplo, é muito fácil de se encontrar as populações ribeirinhas lá no Amazonas ou no Tapajós, e são populações que vivem praticamente voltadas para a coleta, para a pesca, e não são necessariamente indígenas, porque são descendentes da cultura europeia, mas de qualquer maneira ali não é uma cidade nem um campo propriamente dito. Enquanto que o campo também tem uma diversidade imensa. Existem campos onde a produção é única e exclusivamente para a pessoa poder sobreviver. Existe o campo onde a maquinaria é altamente sofisticada, a tecnologia é altamente sofisticada, e o objetivo é o grande mercado mundial, produzindo carne, produzindo soja, produzindo cana-de-açúcar, produzindo álcool, produzindo uma série de coisas que, de alguma maneira, elas bancam o mercado mundial. Então, o que eu escolhi esse capítulo justamente para poder identificar esta relação, não é? Quer dizer, poder dizer o seguinte, que cada indivíduo, cada grupo de indivíduos, ao viver de uma determinada maneira com os seus parentes, com os seus amigos, com a comunidade, o clã, a tribo, né, do qual pertence, constrói uma geografia diferente. E essa geografia, ela é diferente não só porque as pessoas desejam que ela seja diferente. Viver na parte superior de uma montanha, na encosta de uma montanha, e viver na floresta amazônica, ou ser um povo nômade do deserto do Saara, ou viver na floresta do Congo, ou numa cidade como Nova York, seja lá onde for, essas relações, essa vida, essa dinâmica, elas são muito diferentes. E à medida em que elas são diferentes, elas também se expressam enquanto paisagens diferentes, enquanto ordens diferentes, não é?
Então, a escolha desse capítulo é muito no sentido de fazer o contraponto. O que nós temos a intenção neste momento, não é? É identificar pela cartografia, pelos gráficos, quem são essas sociedades, essas pessoas que estão fora das cidades e como elas se organizam. Claro que dentro do capítulo não existe todos os exemplos, digamos, que existe no mundo com relação a isso. Somente na Índia nós temos algo em torno de mais de 200 ou 300 culturas diferentes, né? No Brasil se fala 230 línguas diferentes. Nos Estados Unidos se tem N povos também diferentes, vivendo de maneira diferente. O caso da Ásia, então, nem se fale. Então, cada um desses lugares tem os seus exemplos. O objetivo do capítulo é mostrar que existem diferenças. Nesse sentido, então, eu gostaria de propor a vocês que dessem uma olhada, não é, no gráfico que existe na página 34 e 35, e neste gráfico vocês vão ver, então, essas diferenças, a distribuição dessas pessoas, desses tipos, né, de sociedades pelo mundo. Vale a pena, então, pensar do ponto de vista do aluno na observação desses gráficos, na observação dessas figuras, dessas imagens, com o objetivo de pensar onde é que ele se encontra e onde se encontram as pessoas que ele conhece, os seus antepassados, o que ele imagina que é o mundo, não é? O que ele pensa, digamos assim, inclusive das fantasias que aparecem nos filmes, não é? Em que medida realmente o que aparece no cinema tem a ver com a realidade, não é? Tem a ver com as diferenças de vida das pessoas, não é? Então, acho que seria um exercício bastante interessante e que, de alguma maneira, faz a ligação entre o início do livro, o primeiro capítulo, que é a vida nas cidades, e o restante, não é, desses capítulos que compõem o primeiro bimestre. Bom, a princípio é isso. Nos vemos no próximo vídeo.